Então, a gente vai abordar agora um pouquinho do conceito de refração e de índice de refração. A passagem de luz por determinada superfície que divide dois meios, ela é chamada de refração. Então, aqui quando você tem um raio de luz que incide, por exemplo, no meio ar e água, podem ocorrer dois fenômenos. O da reflexão, que é representado pelo raio refletido, aqui na parte de cima, e da refração, que é representado aqui embaixo pelo raio refratado. Aqui, com o objetivo do vídeo é mais falar sobre a refração, nós não iremos abordar tanto a reflexão e o fenômeno da reflexão. A lei de Snell-Descartes, ou a lei da refração, ela propõe que N2 seno de θ2, ou seja, o seno do raio refratado, é igual a N1 seno de θ1, que é o raio refletido. N2 e N1 representam os índices de refração. E nós podemos transformar, vamos dizer assim, o índice de refração numa expressão geral, que é N igual a C sobre V. C é a velocidade da luz, que é a velocidade máxima e tem valor de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E V é a velocidade do meio. Dando continuidade ao assunto, agora nós iremos abordar um pouco sobre a escala Briggs e conversão. A escala Briggs é uma derivação da escala Bailey, que foi formulada pelo matemático Adolf F. Briggs. Ela foi derivada dessa escala porque teve a temperatura alterada, a temperatura ideal, que seria a temperatura ambiente. E para que essa escala serve? Essa escala serve para medir a quantidade de sólidos solúveis totais numa solução, numa amostra que você irá analisar, ou seja, os SSTs. E o que são esse SST? SST é a quantidade de açúcar, sais, ácidos orgânicos e etc. que se encontra numa amostra, num alimento ou uma amostra que você está indo analisar. E a equivalência à escala grau Briggs, como eu já falei, ela é dada em graus. E o 1 grau Briggs equivale a 1 grama de sólidos solúveis totais em 100 gramas da amostra, que equivale a 1%. E a temperatura ideal para a medição é 20 graus Celsius. Isso ocorre porque cada material que você vai analisar tem um índice de refração diferente conforme a temperatura. Ou seja, se você medir a refração numa temperatura muito abaixo de 20, ou muito acima de 20, ou em 20 graus Celsius, ela vai dar uma diferença, porque a temperatura influencia diretamente no índice de refração. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de refratômetros. Nós temos 4 tipos básicos de refratômetros. E o primeiro que eu vou detalhar ele mais, os outros eu vou falar mais a utilidade e como que se dá o manuseio e aplicação em indústrias e tudo mais. Então esse primeiro, o mais comum e mais usual, é o analógico. Então ele acho que eu tenho aqui, ele é então dividido em 6 partes. No caso aqui do desenho está um pouquinho diferente, que tem uns que é com uma rosca. Essa primeira parte aqui ela é denominada como prisma, então ele funciona para refração, né, da luz, chega no prisma e passa por dentro essa luz, e em que ela vai ser refletida aqui no tubo de espelhos, que então é o nosso conjunto óptico. Essa parte aqui, que é o número 5, que é o ajuste do foco, então tu vai ajustar conforme está a sua visualização aqui na lente, então, que é o ocular. Então tu ajusta, e essa daqui é a tampa, né? Tu ajusta e pinga a tua amostra aqui para você poder aferir. Então a amostra que tu for averiguar, né? Então geralmente todos os refratômetros, todos os equipamentos, né, são necessários fazer uma calibração, assim como já comentado, então com água destilada ou deionizada, e depois de calibrado, então é colocado a amostra. E no caso do refratômetro analógico, ele é usualmente utilizado pelo custo-benefício, e caso você tenha uma
uma produção pequena, em pequena escala, e que essas análises não sejam tão constantes, ou seja pela praticidade, custo-benefício, a demanda não seja tão grande, tu não tem necessidade de comprar um refratômetro mais específico, mais elaborado, como os outros que eu vou comentar depois. Só que no caso desse aparelho aqui, ele tem algumas dificuldades que, apesar de tudo, assim, ele não interfere tanta coisa. O que seria? Tu tem que estar atento, então, à temperatura que ele vai constar aqui, como já comentado, então sempre a 20 graus Celsius é o padrão. Mas caso você faça essa aferição em outra temperatura, você vai ter que utilizar então tabelas e outras formas para você equilibrar então esses dados, esses valores. E seja na temperatura ou no caso que tenha compostos que venham a alterar então a composição desses sólidos solúveis, como o álcool, por exemplo, existem tabelas que fornecem os valores específicos, desde que conhecida então essa quantidade no alimento, na amostra que seja, e são utilizados então para me amparar nesse cálculo. Então essa seria a dificuldade assim que nós temos desse aparelho, mas ele é muito simples de usar e bem prático. Aqui nós temos então outros tipos de refratômetros. Temos então, além do analógico que eu comentei antes, temos o digital, o de linha e também o de bancada laboratório. Primeiramente então o digital, uma das principais diferenças em relação a este analógico seria o tempo, né? Ele leva um menor tempo porque ele já efetua os cálculos, então, e também ele consegue converter a temperatura caso ela não esteja de acordo nos 20 graus. Ele tem alguns equipamentos desses digitais que já conseguem converter, e tu consegue também padronizar com unidades internacionais. Existem vários tipos e categorias dentre esses digitais, então. Além da conversão de unidades, então, como eu comentei. E esse de linha não é tão usualmente visto, mas em indústrias que necessitam dessa aferição constante. Então ele é um equipamento em que ele é acoplado à tubulação, então o fluxo da sua amostra vai estar passando aqui constantemente, e enquanto isso é feita a leitura então nesse tipo de equipamento, e ele busca então regular e controlar então todo o processo em relação à concentração, a misturas e também fermentações, que tudo isso tem influência direta nos sólidos solúveis totais, como já comentado anteriormente. E por último, então, nós temos os refratômetros de bancada ou laboratório, né? Aqui nós temos então, aqui na universidade, que é esse daqui, como já comentado pelo meu colega. E as vantagens, tanto deste quanto outros digitais, que esse daqui seria mais o sistema analógico, né? Tu tem que regular e calibrar manualmente, tem mais trabalho do que o digital, né? E então as vantagens deles tanto a agilidade, a praticidade e a precisão. Acaba, principalmente no caso de laboratório digitais, eles têm uma precisão bem elevada, e isso acaba tendo uns valores mais coerentes com a realidade da tua amostra. O índice de refração ele é bastante utilizado nas indústrias de alimentos, tanto para verificar a qualidade do alimento ou para ver se tem fraude nele. Comumente ele é usado nas indústrias de mel, de frutas
de sucos, na indústria açucareira ou na indústria de vinhos, que seria bebidas alcoólicas. Ele é bastante utilizado para verificar se tem fraude no alimento. No caso, se eu sei a quantidade de sólidos totais no alimento, eu posso comparar com a outra quantidade de sólidos totais que eu obtive verificando esse grau Brix. Ele vale destacar também que ele é bastante utilizado na indústria automotiva para verificar a quantidade de ureia no Arla 32, que é um aditivo automotivo. Então, agora eu vou mostrar como se faz a medição do grau Brix de duas frutas coletadas aqui no campus de Francisco Beltrão da UTF-PR. Aqui a gente tem uma laranja de umbigo ou laranja Bahia e aqui a gente tem mexerica ou bergamota. Ambas foram coletadas aqui dentro do campus. E primeiramente, para a gente fazer a medição do grau Brix no refratômetro digital, a gente primeiro abre a tampa e colocamos uma gota de água destilada no prisma e aferimos se a escala está no zero. Feito isso, a gente pega um papel, seca o prisma e podemos começar a aferir o grau Brix das frutas. Aqui a gente vai dar uma homogeneizada. Eu pego aqui com essa piceta de Pasteur. Eu coloco uma gota e faço a aferição. Desta laranja, o grau Brix dela está aproximadamente em 5, ou seja, 5% de sólidos solúveis. Agora eu vou proceder com a medição na bergamota ou mexerica. Na bergamota ou mexerica, eu consegui verificar que a quantidade de sólidos solúveis, o grau Brix, está aproximadamente em 9. Agora eu seco de novo, passo água destilada e eu posso guardar. Então, esse refratômetro aqui, ele é um refratômetro bom, ele tem uma precisão boa, ele é mais utilizado para medição em campo, porque ele é rápido e qualquer um consegue fazer uma medição rápida. Já esse outro refratômetro é um refratômetro de bancada. Ele utiliza o mesmo princípio desse refratômetro aqui, só que ele é mais utilizado quando você tem uma bancada. E ele é mais difícil de descarregar também, né? Então é isso.